Lucas capítulo 17, meus irmãos, por favor. Vamos fazer a leitura aqui desse pequeno texto, conhecido dos irmãos também. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11 e vamos discorrer a leitura até o versículo de número 17. Esse texto, como eu falei para os irmãos, é um texto conhecido, que nós já folheamos a nossa Bíblia em algum momento e passamos por ele e refletimos sobre essa história aqui, relatada, né, por Jesus Cristo. Na verdade, ela foi escrita por Lucas. A reflexão aqui é de quem tem experiência também com medicina. Os irmãos sabem que o Evangelho de Lucas é um evangelho muito completo por conta de Lucas ser médico, né? Eu costumo chamar de Dr. Lucas, porque Lucas era um médico, e por conta de também ele ser historiador. E Lucas, ele gosta de tratar os textos bíblicos com muita propriedade, né? E com muitas explicações históricas acerca do texto. E medicinais também, no âmbito da medicina, da época que se tinha. Então, quando nós observamos Lucas falando sobre os leprosos, ou sobre as enfermidades que naquela época não tinha cura, Lucas ele dá todos os detalhes. Em alguns momentos, em particular, ele relata, dentro do conhecimento da medicina local que se tinha, as consequências de ser um leproso. E qual era o procedimento, como tratava-se o leproso naquela época. Nós não vamos especificamente, como eu falei para os irmãos, por causa do tempo, nós não vamos nos aprofundar muito sobre a história do leproso em si, completa, mas nós vamos falar em partes aqui, bem rapidinho, tá, meus irmãos? E vamos nos ater especificamente neste testemunho aqui de um leproso, nesse texto que nós lemos, que voltou para agradecer a Jesus, tá, meus irmãos? Vamos lá, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto bíblico, meus irmãos, já está exposto para que os irmãos acompanhem. Se os irmãos não tiverem Bíblia, tá certo? Você não fica preocupado que o texto está aí. Eu vou ler aqui na versão RA, tá bom, viu? Não sei se você sabe mudar aí a versão. Se não, você pode deixar nessa daí mesmo. Também não tem problema, é o mesmo texto. E só vamos ver aí algumas mudanças de significados de palavra, né? Para melhorar aí pronto, tá aí, para melhorar a compreensão. Diz assim, meus irmãos: no caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos, irmãos? 10 leprosos. Repita assim, eu não sou pastor assembleiano não, mas repita assim, 10 leprosos. É só para a gente se lembrar dessa informação, tá bom? Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, limpos da sua lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Nesse versículo, irmãos, e no início do 18, nós vamos ver Jesus fazendo 3 perguntas para o leproso. A primeira pergunta que Jesus faz é: então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A segunda pergunta: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Testemunho de fé é o tema da nossa breve reflexão de hoje.
Nós vamos falar um pouco sobre o testemunho de fé. Para que serve? Por que nós testemunhamos de coisas que Deus faz na nossa vida? Qual o propósito? Qual o objetivo do nosso testemunho? Do nosso culto de ação de graças que nós estamos fazendo hoje? Para que serve? Nós vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Sobre o testemunho de fé, sobre a importância de nós testemunharmos de Jesus. Mas antes, eu convido a você a curvar sua cabeça bem rápido e fique em espírito de oração. Nós vamos orar pela palavra. Meu Deus, meu Pai santo, maravilhoso, Tu és no nosso meio. Nós queremos, neste momento, apresentar essa palavra ao Senhor. A palavra é Tua. Quem tem as aplicações para as nossas vidas, as explicações convictas para as nossas vidas é o Senhor. Por isso, nós te pedimos que o Senhor use esse servo que aqui vos fala para transmitir a Tua palavra em conexão com o Teu Espírito, Teu Espírito que já atua, que já está aqui no meio da igreja. Por isso, Deus, fala ao nosso coração, poderosamente. É a nossa oração que nós fazemos nesse momento. No nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Queridos, o que seria testemunhar? A grosso modo, nós poderíamos aqui trazer vários significados sobre essa palavra, testemunhar. Testemunhar. Testemunhar, meus irmãos, nós sabemos que testemunhar é relatar algo que aconteceu conosco. E nós, toda vez que nós temos uma experiência de fé com o Senhor, nós sentimos alegria e sentimos prazer de relatarmos como foi essa experiência. Não é assim que acontece, irmãos? Foi o que a nossa irmã acabou de fazer aqui. Então, testemunhar é relatar algo que nós vivenciamos, algo que nós estamos vivendo, algo que nós testemunhamos. Esse é o significado simplificado desta palavra. Nós relatamos, nós falamos, nós testificamos, nós testemunhamos daquilo que nós vivemos, de uma experiência que nós tivemos com o Senhor. Nós temos várias experiências no dia a dia, várias experiências humanas, no âmbito social, dentro do nosso âmbito, ambiente de trabalho. Aqui tem alguns irmãos que são concursados, tem alguns irmãos que trabalham em empresas, e os irmãos têm experiências com isso. Eu fico pensando aqui, João Pedro, quando o Johnson, ele chegava no final do mês de dezembro em casa, relatando, contando o testemunho do 13º para a família, né? Os meninos pequenos era assim, papai quando chegava, mamãe quando chegava da empresa, que ela falava assim: meu filho, hoje eu estou muito feliz. O que foi, mamãe? Eu recebi o 10º. Eu digo, hoje tem pipoca, tem sorvete. A minha mãe contava com tanta alegria, o Johnson contava lá na casa dele com os meninos. Hoje é dia de pagar uma pizza, porque ele está feliz, alegre, testemunhando do ocorrido, do acontecimento que ele passou ali na empresa, do dinheiro que ele recebeu. Ele se alegrou com isso e compartilhou com seus irmãos. Estou aqui relatando algumas experiências, meus irmãos. O menino, quando passa na escola, também é assim. Termina o ensino médio, termina as provas. Quando ele tira uma nota boa, que hoje raramente os alunos estão tirando nota 10, né? E eles chegam em casa relatando para os seus pais: pai, mãe, o que foi, meu filho? Eu quero testemunhar de algo muito interessante que aconteceu comigo. O que foi que aconteceu? Eu tirei nota 10. E nós nos alegramos com o testemunho do nosso filho, né? Os bons alunos que tiram nota 10 aí, digam amém. Meu Jesus, nós temos a fé dos alunos está pequena, né? Então, vou perguntar de novo. Os alunos que tiram nota 10, digam amém. Muito bem. Se for mentira, você se acerta com Deus. Tá bom? Depois. Tá certo, meus queridos? Mas é muito bom nós testemunharmos de coisas boas, né, Carlinhos? Testemunharmos. Quando nós estamos felizes por algo que Deus fez na nossa vida, nós devemos sim testemunhar, meus irmãos. Testemunhar.
exprime essa ideia de relatar aos outros os acontecimentos, ou os bons acontecimentos que acontecem na nossa vida, os maus também. A testemunha lá no fórum, a testemunha na delegacia, serve também tem essa finalidade também, relatar um ocorrido. Nós relatamos ocorridos bons, nós relatamos testemunhos de fé em Cristo Jesus, milagres que Deus fez por nós. Mas por que nós fazemos isso, meus amados irmãos? Porque a Bíblia nos ensinou a fazermos isso. Eu lembro que tive uma conversa com a Jeane, antes dela fazer a cirurgia. Eu disse: minha irmã, eu só posso te ajudar se você deixar eu externar a sua dor, se você deixar eu compartilhar do seu sofrimento com os irmãos da igreja. Como a irmã Jeane bem frisou aqui, ela era muito fechada para algumas coisas. E nesse dia eu percebi um quebrantamento no coração da nossa irmã, quando ela disse assim: pastor, faça do jeito que o senhor está sentindo que deve fazer. E eu fiquei pensando e glorificando ao Senhor: agora vai dar certo. Agora vai dar certo em nome de Jesus. A nossa querida irmã, ela se rendeu, ela estava disposta a compartilhar do milagre, ela estava disposta a compartilhar da sua dor, de externar do que ela estava sentindo para os nossos irmãos. Porque nós só podemos chorar com os que choram, meus amados irmãos, se a pessoa explicitar o que está sentindo, se ela relatar o que está sentindo. Nós só podemos nos alegrar com os que se alegram, como diz a palavra de Deus, se a pessoa relatar a sua alegria, se ela contar o seu sentimento e testemunhar do seu sentimento de alegria. Não tem como, irmãos, nós nos alegrarmos por algo que nós não sabemos, não tem como nós glorificarmos a Jesus por algo que nós não vemos, não tem como nós testemunharmos de Jesus se nós não mostrarmos o que esse Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. E a nossa irmã estava disposta. E eu disse: agora eu entrei na caminhada com você, minha querida irmã. E vamos junto, começamos a trabalhar, começamos a orar desde o início, começamos a instigar os irmãos, nós começamos a compartilhar a dor da irmã e todos nós sentíamos a dor dela. Todos nós nos abraçamos para fazer a nossa parte, a família também fez a parte dela. Todas pessoas de fora que nós nunca e jamais imaginávamos que iriam participar, participaram, irmãos, deram as mãos. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque todos estavam sentindo a dor da nossa irmã e compartilharam isso. Compaixão, é compaixão. Reexercer a compaixão que Jesus exerceu na vida de muitas pessoas. É por isso que agora nós estamos parando aqui para testemunharmos desse Jesus maravilhoso. Queridos, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, respondendo a pergunta que fiz, por que nós testemunhamos? Nós vamos ver que lá está escrito que nós testemunhamos porque nós não devemos sentir vergonha de falar do Senhor. O texto é claro: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Você não pode ficar envergonhado de testemunhar do que Jesus fez na sua vida, das grandes maravilhas que Jesus tem feito na sua vida, dos grandes milagres. Atos capítulo 4, versículo 33, meus irmãos. O texto também diz lá que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Testemunhar é um ato do cristão. O cristão deve sempre testemunhar e relatar do que Jesus tem feito na vida dele. Paulo nos recomendou também em outras passagens, meus irmãos, em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo fale do que ele fez. A glória não é da igreja, a honra não é de quem ajudou, a honra não é do homem, a honra não é da mulher, a honra é de Deus, a glória é para Deus. Nós testificamos disso, nós falamos disso. Tudo converge para Ele, meus irmãos. Nós somos apenas um instrumento de Deus, usado em suas mãos para fazer acontecer o milagre, orando, clamando, exercendo de compaixão para com a pessoa. Isso é maravilhoso demais. Queridos, Atos capítulo 1, versículo 8, todos conhecem, mas
Lá no texto diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para quê, meus irmãos? Para que a igreja testemunhe, fale do seu amor em todo o mundo, começando pela Jerusalém, diz o texto, em toda a Judéia e nos confins da terra. Então, testemunhar, irmãos, é bíblico. Deus mandou para a igreja, deu esta ordem para a igreja: falem, anunciem e testemunhem do seu amor e dos seus grandes feitos que ele tem realizado na sua vida. É bíblico. Por que os irmãos, por que os crentes, por que os católicos, por que as pessoas falam tanto desse Deus, testemunham tanto desse Deus? Porque a Bíblia pediu para que nós fizéssemos. Para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, meus irmãos. Um adorador verdadeiro, ele fala de Jesus, ele conta seus milagres e ele compartilha com os outros, com alegria no coração. Como a nossa irmã compartilhou aqui, com alegria em seu coração. O nosso Deus é um Deus de milagre. Jesus intercede por nós junto ao Pai e ele faz grandes coisas na nossa vida. E nós, como igreja, devemos testemunhar, devemos contar, devemos glorificar o nome de Jesus também, relatando o que ele fez na nossa vida, meus amados irmãos. Como nós poderíamos aqui aplicar esse pequeno texto, essa pequena narrativa para a nossa vida, meus irmãos? Como? Nós temos um texto muito rico aqui. Nós poderíamos pregar uma série de mensagens utilizando esse texto como base, falando dos outros leprosos que Jesus teve contato na Bíblia. A gente poderia fazer uma exegese desde o Antigo Testamento, irmão, sobre o leproso, sobre a vida do leproso, sobre como ele vivia, sobre o ambiente social que ele estava, sobre a rejeição, sobre a acepção de pessoas, e muitas coisas, mas nós não temos tempo para falar sobre tudo isso aqui. Mas eu quero me ater apenas no relato do leproso que voltou para testemunhar, para agradecer a Jesus pelo milagre que ele fez. E o texto, meus irmãos, é muito claro. E a primeira coisa que nós vamos extrair hoje para a nossa vida, para nós refletirmos, é que nós precisamos estar dispostos, ou estarmos dispostos, para entregarmos a nossa causa para Jesus. Jesus nunca fará um milagre na sua vida se você não estiver disposto a entregar nas mãos dele a tua dor e o teu sofrimento. Você quer um milagre, meu querido? O seu milagre ainda não chegou, faz como a Jane fez. Entrega nas mãos do Senhor. Senhor, não sei por que eu estou passando por tudo isso. Chegou um momento que não dá mais. Hoje eu estava conversando com o irmão, chega um momento que não dá mais para a gente caminhar sozinho, chega um momento que eu tenho que dar um basta naquilo, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e descansar nele, entregar nas mãos de Jesus, mas para isso eu tenho que estar disposto, eu preciso dizer, eu vou entregar e eu preciso agir com disciplina para que aquilo que eu estou entregando ao Senhor não me meta mais. Tem muita gente que entrega a sua vida ao Senhor, mas no outro dia pega de volta. Os nossos anseios não deixam com que Jesus trabalhe na nossa vida. Tem gente que entrega a sua causa ao Senhor, mas diz, Senhor, peraí, depois de amanhã, eu quero, se eu pegar só hoje, depois de amanhã eu entrego de novo. Não, meu filho, em nome de Jesus, esteja disposto, entregue o seu fardo pesado nas mãos de Jesus, que ele diz que ele tem um leve para substituir pelo pesado, pelo teu sofrimento, pela tua dor. Foi o que a nossa irmã fez, meus queridos irmãos. Nós precisamos estarmos dispostos. O versículo de número 12 do texto que nós lemos, irmãos, de Lucas 11, 17, nós temos uma palavra que nos chama muito a atenção. O versículo diz assim, numa parte do verso diz assim, e saíram-lhe. Vamos ler o versículo 12, diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eles saíram da onde? Eu fiquei pensando nisso, pastor Isaías. Esses leprosos saíram da onde? Eu não posso explicar para os irmãos tudo, mas eu vou simplificar de forma rápida. Meus irmãos, existia naquela época, no meio da cultura dos judeus,
Um local exclusivo e específico para os leprosos. Porque a lepra naquela época era uma doença contagiosa e não tinha cura. Então o que é que eles faziam? Eles tiravam o leproso do meio da sociedade. E eles levavam para um local que a cultura diz, a história diz que era caverna. Eles ficavam isolados em cavernas, que nós utilizamos o termo leprosário. E os leprosos ficavam lá, dentro desse leprosário. Eles não podiam sair, ter contato. É uma lei que Deus estabeleceu para o povo no Antigo Testamento ainda. O leproso ele só pode ter contato com o ciclo social naquela época, com outras pessoas de uma determinada distância. Então eles ficavam de longe, irmãos, eles não podiam chegar. Tinha lá a quantidade de metros que eles podiam ficar, ou a quantidade de estádios, a distância que eles podiam ficar. Mas o texto é muito claro. O texto diz assim: os leprosos, eles saíram. O que é que nós deduzimos? E foram ao encontro de Jesus. O que é que nós deduzimos aqui, irmãos? Disposição. Eles estavam dispostos a correr atrás do seu milagre, a correr atrás da sua cura. Então eles saíram da caverna, vamos supor. Jesus está passando por aqui, o texto inicia dizendo que Jesus estava passando por Samaria e Galileia. Jesus ia passar naquele caminho. Então os leprosos disseram: nós precisamos sair daqui, a nossa única solução é um encontro com Jesus. Eles poderiam ter ficado lá no leprosário, poderia, na sua zona de conforto. Eles poderiam ficar lá esperando a morte chegar, porque o futuro deles, o destino deles era esse. Eles poderiam, irmãos, ficar ali aquele tempo todo naquela mesmice, mas eles disseram: o nosso milagre está passando por aqui, nós precisamos. Talvez teve um que foi mais motivado nesse sentido, incentivou os outros 10, porque só voltou um. Tinha um lá no meio crendo, tinha um lá no meio disposto a desafiar a sua fé, a desafiar os seus paradigmas naquela época, a desafiar a sociedade que passava por ali, o povo que estava com Jesus, aquela multidão. Então eles saíram e foram ao encontro de Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é disposição. E nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa causa sempre ao Senhor Jesus. Meus irmãos, aqueles leprosos, segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, aqueles leprosos depositaram sua confiança em Jesus. Nós devemos entregar o nosso fardo, que muitas vezes, e já falei sobre isso aqui, é pesado demais, a Jesus. Como que nós devemos fazer isso, meus irmãos? Indo atrás do Senhor Jesus, confiando que Ele tem um fardo mais leve para nós, que Ele tem sempre uma cura para a gente, Ele tem sempre um milagre para a nossa vida. Eu não sei o que você está passando, qual o problema que você está sentindo, eu não conheço a sua vida, mas eu quero dizer para você isso: se você crê em Jesus, Ele pode amenizar a tua dor a qualquer momento. Não importa o quão pesado esteja o seu fardo, não importa. O Senhor Jesus, Ele tem sempre um fardo mais leve do que o nosso. Você precisa crer nisso, meu irmão. E você precisa sair e ir ao encontro dele. No versículo 13, irmãos, aqueles leprosos já tinham saído ao encontro de Jesus. Eles avistaram Jesus. Eu fico pensando aqui, meu Deus, quando a gente vai ao encontro de alguém que a gente quer tanto ver, como é a nossa reação? E aqueles leprosos, quando eles avistaram Jesus, eles ficaram abismados. É verdade, Ele está passando por aqui. É Ele mesmo, a nossa única esperança. Eles ficaram abismados. Talvez os incrédulos, aqueles que não estavam acreditando ainda, talvez eles vinham no caminho conversando: ei, tá vendo? É o mestre.
Ele vem passando por aqui, a nossa oportunidade chegou. E os outros, pois não é que é mesmo? É verdade, Jesus está vindo, Jesus está passando, mas nós não podemos nos aproximar do Mestre, nós não podemos chegar perto do povo, senão nós vamos ser apedrejados, nós não podemos nos aproximar muito. O que fazer? Alguém teve uma grande ideia, é o grito de socorro, meus irmãos. E o versículo 13 é claro, quando ele fala assim, olha, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Essa frase paralisava Jesus, irmãos. Essa frase era um código que chamava a atenção de Jesus. Que algumas outras pessoas já fizeram isso. Nos textos do Novo Testamento que nós lemos, alguns cegos fizeram isso. Os coxos também fizeram. Os leprosos também fizeram. Eles exclamavam desta maneira, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Sabe o que é isso, irmãos? Confirmação de fé. Mestre está na hierarquia superior da nossa fé. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus diz, eles estão me reconhecendo como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o autor do milagre. Preciso parar. Isso é fé autêntica de um verdadeiro adorador. Só que tem outra expressão, meus irmãos, que eles usam. Ele diz, compadece-te de nós. Em outras palavras, meus irmãos, compadecer nos originais gregos, meus irmãos, a história diz que tem o sentido de exercer misericórdia. Ou seja, o que eles estavam dizendo assim, Jesus, coloca-se no nosso lugar, Senhor. Quando nós falamos, Senhor, compadece-te de nós estamos dizendo assim, exerça de compaixão para com a minha dor, para com o meu sofrimento, vem para o meu lugar, Senhor. E Jesus como mestre e Senhor, meus irmãos, Jesus olhou para aqueles leprosos ali e teve compaixão deles. Irmãos, em outros relatos bíblicos, nós não vamos aqui buscar o texto, mas lá em Lucas capítulo 5 mesmo, Lucas relata um testemunho de Jesus com um leproso, que Jesus vai até aquele leproso. Jesus é o único judeu, foi o único judeu, que foi a um leproso e se abraçou com ele. Se abraçou, ninguém podia se abraçar com o leproso, porque a lepra naquela época, irmãos, ela era transmitida, era doença muito contagiosa. Então, queridos irmãos, Jesus foi o único que foi ao encontro de um leproso, abraçou, tirou toda aquela dor, aquele conflito emocional que eles tinham e demonstrou a compaixão por um leproso, por alguém que estava sujo, doente, contaminado com a enfermidade cruel. E ele abraça, e ele cura, e ele passa a valorizar novamente a pessoa e dá prestígio àquela pessoa. É compaixão, é misericórdia, é exercício de compaixão e exercício de misericórdias. Compadece-te de nós, Senhor. Se coloca no meu lugar, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes nós oramos assim? Tem um louvor que diz assim, Mestre, eu preciso de um milagre, né? Nós cantamos às vezes, irmãos, mas nós não depositamos a nossa fé plena nesse Senhor. Nós não entregamos completamente a nossa dor, Senhor. Então, toda vez que você estiver com uma dor muito profunda, que você não está conseguindo falar, relatar, que essa causa é impossível demais para você, você ora assim, Senhor, compadece-te de mim. Compadece-te de mim. É para Ele que nós devemos externar a nossa dor, meus irmãos. O nosso sofrimento. Ninguém sentiu a dor que essa irmã sentia.
Pesquisa lá que você vai saber. É a pior dor do mundo. Se é a pior do mundo, não tem outra dor maior do que ela sentia. Mas teve um dia que a nossa irmã disse assim: Senhor, compadece-te de mim. Entregou nas mãos do Senhor para Deus fazer o milagre. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Irmãos, a nossa enfermidade, a nossa dor física, a nossa dor emocional, compadece-te de mim, Senhor. Exerce a tua misericórdia para comigo. Terceira coisa, irmãos, Jesus faz milagres e comprova a autenticidade desses milagres. A partir do momento que você está disposto de ir ao encontro de Jesus, a partir do momento que você resolve entregar a sua causa a Jesus, o Senhor, Ele faz o milagre na sua vida e Ele comprova o milagre. Ele autentica o milagre. Vocês lembram, irmãos, que eu falei do testemunho do médico? Eu disse: Senhor, completa o milagre. Eu rastreei, eu mapeei toda a vida da irmã. Eu digo: olha, Senhor, eu quero ouvir do médico, ele relatando com a sua própria boca que a irmã não tem mais essa enfermidade. Eu quero ouvir, Senhor. E foi o que aconteceu. O milagre começou quando nós entramos em oração, irmãos, pela vida dela. Quando ela se rendeu, quando ela entregou completamente a causa dela ao Senhor. Começou ali. Só que tem um processo até a concretização. Foi o que aconteceu aqui também com os leprosos. A gente sabe, irmãos, que Jesus ele fez a cura. Alguns teólogos dizem que foi de imediato. Outros relatam que foi no caminho. O texto não fala que foi no caminho, né? O texto diz que eles foram curados aqui, nós lemos. Foram purificados. Agora, como foi, irmãos, nós não sabemos. Nós só sabemos que o milagre foi completo. Por quê? Porque Jesus diz assim no versículo de número 14. Ele diz assim, ó: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. O texto fala aqui que aconteceu que indo. Por isso que tem essa vertente aqui, eu volto atrás do que eu falei, né, teológica, de que eles foram curados no caminho. Certo? Mas o interessante, irmãos, que Jesus Cristo está dizendo aqui, ou o texto está falando, Lucas está falando, que eles foram purificados, o milagre foi feito. O milagre foi exercido aqui. Ele fez o milagre. E Jesus, não satisfeito, e também para mostrar para a sociedade daquela época que ele era o autor do milagre, ele disse assim: leva no médico. O sacerdote era o médico da época. O sacerdote era que dava o aval por escrito, o atestado, a alta do leproso naquela época. Então Jesus, olha, vai ao sacerdote e pede autorização e mostra a tua lepra. Vocês estão limpos, eles já estavam limpos. Chegando ao sacerdote, com certeza constataram, e os outros 9, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles sumiram. O texto não fala para onde eles foram. Mas voltou um para glorificar a Deus. E é interessante, irmãos, que no versículo de número 17, né? 18, diz assim, o 15, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz. Um dos 10, vendo que fora curado, será que ele chegou ao sacerdote, hein? Não sei. Talvez. Pode ter chegado. Mas eu fico imaginando, eu fico pensando, se fosse eu não queria mais saber de sacerdote, irmão. A gente faz as coisas, se fosse hoje, a gente fica aqui imaginando, né? Entrando na história. Se fosse eu, quando eu percebesse que eu estava curado, meu Deus, eu queria voltar ao encontro desse Jesus. Eu queria logo chegar e dizer: glorificado é o teu nome, Senhor, estou curado. E esse leproso aqui, irmãos, o sentimento de gratidão estava no seu coração e ele resolve rapidamente voltar para Jesus. E ele volta dando glória a Deus. E ele deu glória a Deus em voz baixa, irmãos? Não. Como foi que ele deu glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão vigiando, não, viu? Como foi que ele deu glória, irmãos? Amém. Amém.
Em voz alta. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Ele foi curado. Que sentimento de alegria, meus irmãos. É o sentimento que a irmã Jane está sentindo hoje. Um sentimento de gratidão. Eu fui limpa, eu fui curada. Tive uma experiência contigo, Senhor. Que experiência maravilhosa. E todas as pessoas precisam ver. E todas as pessoas precisam escutar. E todas as pessoas precisam ouvir esse testemunho. Nós crescemos com isso, irmãos. O nosso Jesus ainda é um Jesus que faz milagre. Nós não estamos no grupo dos 9. Nós estamos no grupo do 1 que voltou. Para dar glória a Jesus. Por isso que nós estamos felizes. Foi por isso que eu coloquei um paletó bonito hoje. Foi por isso que eu me arrumei e coloquei o melhor perfume. Foi para isso que eu vim para cá, para dizer que Jesus faz milagres na nossa vida. Nossa irmã está aqui também com muita alegria. Seu Raimundo está aqui também com muita alegria. Dona Rosa também, família toda. Porque nós sabemos, irmãos, que o que aconteceu com ela vai além da medicina, meus filhos. Vai além da medicina. A medicina trabalha até hoje para compreender a enfermidade que a nossa irmã tinha. Tem pessoas nas redes sociais dizendo, querendo a eutanásia, pedindo a morte porque não aguenta, fizeram tantas cirurgias e não foram curadas. A nossa irmã está aqui dizendo que Jesus curou. Que Jesus faz milagre. E o médico confirmou. Na alta dela, o médico disse, pode ir para sua casa. Pela primeira vez, você está saindo daqui sem tomar o medicamento para a doença. Ela disse aqui no testemunho dela. Ela sempre saiu de lá com uma pilha de medicamentos para tomar. E desta vez, ela saiu sem medicamentos para tomar. O médico procurou. Cadê? Não, eu vou passar alguma coisinha para ela. Mas não tem. Até a receita ela deixa isso por lá, em nome de Jesus. Não quero mais ver isso. Jesus fez o milagre na vida da nossa irmã. Ele faz e ele comprova. O sacerdote comprovou o milagre que Jesus fez na vida dos leprosos, irmãos. Devolveu alegria para aqueles homens. Talvez para as mulheres também. A novela da Record coloca algumas mulheres no meio também. Mas não se fossem mulheres, homens, o fato é que eram 10 que estavam leprosos, doentes, isso não importa para nós. O fato é que Jesus curou os 10. E mandou o sacerdote constatar, o médico da época, menino, escreve aí a autorização que eles estão agora voltando para o ciclo social deles, cada um para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua família. Vai, escreve, assina embaixo que o milagre foi feito. Não tem mais lepra aí não. Como foi isso? Foi Jesus de Nazaré, disse o leproso que voltou. A glória dele, a glória do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor, ele glorificou o Senhor. Senhor, a glória é tua, foi o Senhor que fez. E pronto. E pronto. Essa é a loucura da fé, meus irmãos, que o mundo não compreende. É o que Paulo fala, ninguém consegue compreender a nossa fé. É loucura para os homens. Os mundanos, os incrédulos não entendem. A filosofia moderna não entende essa fé e não vai compreender, porque transcende a nossa psique humana. E a irmã disse, lá onde eu estava, eu não tinha nem lembrança disso aqui. Eu não sei como era não, pastor. Minha filha, eu também não sei. Eu prego isso, eu só conjecturo. Você teve a experiência. E eu também, se eu tivesse, irmã, não queria voltar, não. É bom demais, meus irmãos, aquele lugar. Isso é fé, não é lógica, não é filosofia de homens. É fé, é crer no milagre, é crer no mundo eterno que virá. É a nossa expectativa para nós, para quem crê em Jesus de Nazaré. Jesus pode fazer a cura na tua vida hoje, se você quiser. Nós estamos falando de um Jesus que tem poder para salvar. Nós cantamos um louvor aqui, meus irmãos, e tem poder para salvar. E diga ali para o povo do louvor que está lá fora que entra para a igreja, em nome de Jesus. Tem poder para salvar.
Creia nisto, creia nisto. Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é o Jesus dos milagres, meus irmãos. Quarta e última coisa, testemunho verdadeiro é para quem é adorador de verdade. Parece um pleonasmo, desculpe os professores de português aqui, tá? Mas testemunho verdadeiro, meus irmãos, é para quem é adorador de verdade. É só para quem compreende a fé. Só adora, só fala, só relata, só testemunha quem é adorador de verdade. Quem compreendeu a fé. Quem compreendeu o milagre. O leproso voltou, meus irmãos, e Jesus fez 3 perguntas. Versículo 17 e versículo 18. A primeira pergunta, os irmãos lembram qual foi? Qual foi? Está aí. Cadê? Está aqui. Pronto. Aí. Perguntou, não eram os que foram curados? Não era 10 os que foram curados? Cadê os adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Não foi 10 que recebeu o milagre? Não foram 10 que receberam a cura? Cadê os outros 9? A segunda pergunta, onde estão os 9? Onde estão os 9? Por que não voltaram para dar graças a Deus? Por que não voltaram para glorificar o autor do milagre? Por que não voltaram? Aí depois, no versículo 18, meus irmãos, Jesus diz assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro ou esse samaritano. Eu fico pensando, irmãos, eu fiquei refletindo nisso. Por que volta um estrangeiro? Por que volta um samaritano? Será que aqueles nove que estavam ali, eles não eram da linhagem dos judeus? Será que eles não eram da casa de Deus? Mas por que só volta um que não era da casa de Deus? A gente fica refletindo sobre isso. A gente sabe que o contexto e o pós-texto está trabalhando um assunto específico. As coisas do reino, né? De Deus. Mas é interessante, irmãos, que aqui, no que nós estamos falando, apenas um voltou. E pasmem os irmãos. Não era crente. Não era da linhagem daqueles que entendiam a fé. Era samaritano, que era rejeitado por quem entendia a fé. Que era um estrangeiro para os judeus. Eles faziam acepção de pessoas, mas Jesus não. Jesus, ao entrar ali naquela aldeia, diz o texto, ele tem um encontro com essas pessoas. Jesus poderia fazer o seguinte, são 10 os leprosos que estão pedindo compaixão. Jesus, se ele agisse como nós agimos, ele dizia, não, eu vou aqui curar somente aqueles que eu tenho afinidade, que é do meu povo, são os irmãos da casa, que eu conheço. Mas Jesus disse, não. São todos. Todos foram curados. Só que só voltou um para agradecer ao Senhor. E eu finalizo, irmãos, e concluo, compartilhando com os irmãos, algumas passagens do Evangelho de João, capítulo 4. E essa passagem diz assim, meus irmãos. Capítulo 4 de João. No versículo de número 19, tem em negrito aí no rodapé da sua Bíblia, uma frase que diz que o texto fala, essa parte do texto fala da verdadeira adoração. Mas anteriormente, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Olha a samaritana aqui. Olha o samaritano aqui. Jesus cura qualquer pessoa. Talvez você esteja hoje nessa condição aqui. Eu me considero um estrangeiro, um fora da comunidade. Quem Jesus vai me curar? A cura de Jesus, ela também alcança você, independente da tua religião. O que vale para Jesus
é a sua fé. E hoje você pode sair daqui transformado e curada pelo poder de Jesus. E hoje amanhã você pode testemunhar do que Jesus fez em você aqui nesta igreja hoje. Diz assim o texto, eu quero ler o 19, começando no 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher entendeu a mensagem que Jesus pregou. Ela reconheceu que a mensagem que Jesus pregou veio da parte de Deus. Nossos pais adoravam neste monte, ou nossos pais, né, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. E quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, olha interessante a expressão, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus, de repente, se revela para ela como sendo esse Cristo. E o versículo 26 diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Que palavra pesada, meus irmãos. Que experiência que essa irmã teve. Eu sou o que falo contigo. Eu sou o Messias. E depois, sabe o que aquela mulher faz? Versículo 29. Vinde comigo, testemunhando do que Jesus fez na vida dela. Vinde comigo, ela vai e chama a comunidade. Versículo 28 é assim. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, irmã Jeane, ela não queria saber mais do cântaro dela, não. A experiência que ela teve com Jesus foi tão tremenda que ela saiu correndo e deixou, foi tudo, o seu dinheiro, sua bolsa, e saiu para glorificar. Eu preciso contar, eu preciso testemunhar para toda a cidade o que eu tive, a experiência que eu tive com Jesus. Eu vi o Messias, ele está aqui. E essa mulher no versículo 29, ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É ele mesmo. O Cristo que faz milagre, o Cristo que transforma vidas. E o testemunho desse povo foi fiel e foi autêntico. Todos esses que tiveram essa experiência com Jesus. E no versículo 30 diz assim, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela contou, ela testemunhou, ela relatou e todos queriam ver Jesus. Experiência particular que nós temos com o nosso mestre, meus irmãos. Eu tenho dito aqui, queridos, aquilo que você pede em público, agradeça em público. Sabe o que acontece muito com a gente? Nós trazemos um pedido de oração para a igreja. E, pastor, ora aí. E toda quarta-feira nós estamos aqui. Pastor, eu oro por essa causa. Pastor, a igreja, por favor, lembra de mim quando recebe a bênção. Não testemunha. É para falar do mesmo jeito, não esconda não. Se você explicitou, meu filho. Agora sim, se você ora em secreto, agradeça em secreto. Mas se você apresentou a igreja, Jesus quer que você fale para a igreja, conte, chama a cidade toda e diz, eu pedi de púlpito, eu pedi lá na igreja, eu não quero nem saber. Aí a filosofia humana diz assim, cuidado com quem você conta os seus sonhos, conte, meu filho. Negócio de cuidado, se você pediu para glorificar o nome de Deus, relate, externe, grite bem alto, glorificado seja o nome de Jesus. Eu pedi a ele, por que eu não vou falar? Agora Deus te deu, você bota no bolso, você se tranca, você não testemunha, você não impacta as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, com aquilo, com o milagre que Jesus te deu. Que egoísmo é esse?
Nós precisamos mudar e fazer como a mulher samaritana fez, fazer como o leproso fez, voltou e gritou bem alto: foi Jesus que me deu, eu pedi aqui. Foi Jesus que fez o milagre, eu pedi aqui. Agora, se você pediu em secreto, externe em secreto. Mas se você pediu em público, nós precisamos relatar e contar. Para a glória não sua, mas para a glória de Jesus de Nazaré. Não dê as costas para Jesus. Não dê as costas para o autor do milagre. Glorifique o nome dele, em nome de Jesus. Não barganhe a sua fé, querido, como muitos. Aqueles 9 estavam procurando Jesus por interesse próprio. Foram resolver o seu problema, tchau. Mas aquele que voltou, ele era verdadeiro adorador. Ele entendeu a fé e glorificou a Jesus. Fica de pé, querido. Vamos encerrar. Seja um verdadeiro adorador. A lepra naquela época era como o pecado hoje, irmãos. Em nós. Uma doença que nos consumia por dentro. Que nos maltratava. Era uma dor que sentia nas carnes. As nossas unhas ficavam expostas, diz Lucas em outra oportunidade, que ele era médico. Nós éramos rejeitados pela sociedade, ninguém nos aceitava mais. A lepra destruía o emocional de uma pessoa. A lepra nos consumia, ou consumia naquela época as pessoas que estavam com essa doença. A dor era muito grande, meus irmãos. E eu fico pensando, tanta gente hoje está com lepra, mas uma lepra provocada pelo pecado, que nos alfineta, que nos maltrata. Às vezes, coração duro que não consegue perdoar. Eu convivo com essa lepra às vezes. Me magoa, eu não consigo ser melhor porque isso me esbarra. O que eu devo fazer, pastor? Você precisa ter um encontro com quem limpa toda a lepra. Você precisa se encontrar com quem perdoa o pecado. Você precisa se encontrar com aquele que lava, que nos lava, que nos purifica através de seu sangue. A gente vive sofrendo e chorando, às vezes com tanta dor. Tem uma lepra dentro de nós que nós não conseguimos libertar. O que mais me comoveu no testemunho da irmã Jeane foi a cura que Deus fez dentro dela. Eu conheci a Jeane desde o início, irmã. Essa mulher me dava cada patada. Jesus, o que tem dentro da minha irmã, meu pai? Eu queria ajudar ela, não quero ajuda, pastor. O que tem dentro dela, meu pai? Eu clamava por ela, suplicava. Hoje, a gente não briga mais comigo, não. Jesus limpou a mancha que tinha dentro do seu emocional. Ela tirou aquela dor, ela arrancou. Deus arrancou do coração. Jesus arrancou do coração da irmã Jane. Pode arrancar do seu também. Pode arrancar do seu também hoje. Você precisa só se permitir dizer: Senhor, compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te de mim. Vamos cantar, irmãos. De louvar o Senhor. Aleluia. É assim que Ele faz, meus irmãos. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, a glória é dele. Abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença, Ele é Deus. Se curado eu for, e se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus. É para ele o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quantos irmãos tocam aqui, meus irmãos? Eu quero fazer um convite a você. Pode cantando baixinho, pode cantando baixinho. Isso. Sempre será Deus. Cante, eu não adoro. Eu não adoro. Se você se sentiu tocado nessa noite por essa palavra e você quer ter um encontro com o Senhor, se você quer tratar a tua enfermidade física, emocional, a tua depressão, a dor que você está sentindo nesse momento, eu quero convidar você aqui para frente para eu orar por você. Eu quero só orar pela sua vida. Eu não sei qual tipo de dor que você está sentindo. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe. Maria está aqui, meus irmãos. A Maria tem acompanhado muito a nossa querida irmã. E ela está aqui, ó, encorajando você, querido. Ela tem uma dor. Ela quer apresentar hoje nesse culto a dor que ela está sentindo no coração. Nós vamos orar por ela e nós queremos orar por você também. Você sentiu o desejo, se o Espírito Santo de Deus te incomodar agora, seja você crente, seja ou não, venha, entrega ao Senhor o teu sofrimento, a tua dor, o teu dilema. O Senhor Jesus, Ele é especialista em fazer milagres. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Foi o que Paulo falou a Timóteo, que nós não devemos nos envergonhar de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sai do seu lugar, adore conosco. Depois nós vamos orar por você. Vamos cantar mais um trecho da música. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Adore, exalte, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Aleluia. Eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu tenho, tem que ser eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se deixar, continua sendo Deus. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que dia maravilhoso, Senhor. Meu Deus, que experiência linda nós tivemos aqui juntos hoje, Senhor. Nós nos alegramos, meu Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse lugar. Tantas alegrias, tantas conquistas, Senhor. Tantos milagres, Senhor. Tantas libertações, meu Deus. O Senhor tem transformado o nosso coração a cada dia. O Senhor tem nos lapidado a cada dia, meu Deus. E nós glorificamos o Teu santo nome aqui, Senhor, pela vida da irmã Maria, pela vida da irmã Patrícia, que aqui se encontra, pela vida do Samuel, pela vida da irmã Jeane. Meu Deus, que alegria nós estamos sentindo no coração, por poder vermos os nossos irmãos quebrantados diante da Tua presença, confirmando a sua fé, a sua crença em Jesus de Nazaré. Meu Deus, só o Senhor tem o escape para nós. Todos nós precisamos, Senhor Deus, desse auxílio. Todos nós precisamos desse socorro. Todos nós precisamos dessa ajuda, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, por isso nós te suplicamos por cada irmão aqui nesta noite. Aqueles que estão nesse momento relatando para o Senhor a sua dor, o seu sofrimento, meu Pai. Aqueles que estão relatando, Senhor Deus, aquele sentimento de angústia nesse momento. Meu Pai, vai de encontro a cada um dos teus servos aqui. E nos cura, e nos limpa, e nos lava, Senhor. E nos torna alvos e brancos, Pai Santo, como a neve, Senhor. Meu Deus, nos purifica a cada dia, nos ensina a santidade do Senhor. Nos justifica, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor já nos lavou, mas nos justifica para que, cada vez mais, para que o diabo não venha, Senhor Deus, de forma alguma nos envergonhar, para que o Senhor seja sempre o nosso advogado, em meio às acusações que o inimigo tem feito a nós, meu Deus. Ó Senhor, nos cura, nos livra, nos protege, limpa todo o nosso ser, meu Pai Santo. Obrigado, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Obrigado pela igreja. Nós agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos enfermos que estão nos hospitais, desde agora e para todos sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Aplauda Jesus.